Salve, salve, vestibulando, seja muito bem-vindo ao Cursinho Univesp. Que tal resolvemos agora uma questão da prova da Univesp 2019, que vai ter um caráter mais químico de uma série de fenômenos biológicos. Eu tenho absoluta certeza que você já deve ter visto isso no seu dia a dia. Vamos conhecer? Vamos nós. Para que seres humanos fossem capazes de correr sobre a água, eles teriam que exercer uma frequência de passos aproximadamente 30 vezes maior que a dos recordistas em provas de atletismo dos 100 metros rasos. Então é correr a uma velocidade muito mais intensa. Entretanto, ao passo em que essa atividade soa como sobrenatural para os humanos, há animais macroscópicos que executam tal proeza, tal como alguns lagartos, como os da espécie basiliscos, o chamado, eu não sei se você já ouviu falar, em lagarto Jesus Cristo. Ele ganha esse nome, em especial por uma tradução em inglês, né, Jesus Christ Lizard, em função dessa habilidade dele conseguir correr sobre a água sem se afundar. Tá? A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Há ainda percevejos da família Guerridae e aranhas licozoide de determinadas espécies. As façanhas desempenhadas por esses animais dependem fundamentalmente de uma propriedade da água, uma que também determina que gotas de água que estejam em superfícies horizontais e impermeáveis estabilizem-se em um aspecto hemisférico, não se esparramando tão facilmente. Você já reparou isso? Muitas vezes a gente se vê jogando, às vezes, bolinhas de papel na água, ou cai um alfinete, um clipe sob a água, e isso não afunda. Você já se perguntou por que isso acaba acontecendo? Por uma propriedade que esse fluido tem. É a chamada tensão superficial. E o que seria isso? Pense comigo. Pense em uma coluna d'água. Existem muitas moléculas de H2O, certo? Não é simplesmente moléculas que estão lá dispersas. Não, elas estão muito bem unidas umas às outras, através de ligações de hidrogênio. Então, essas forças intermoleculares formam uma espécie de uma teia inquebrável, que dependendo da forma com que a massa do corpo é depositada sob essa teia, essas ligações não se rompem. Por isso, o tal lagarto Jesus Cristo, ele teria uma perna, no caso não a perna, mas o pé bem alongado. Isso faria com que a distribuição da sua massa corpórea seja bem maior, né? A tal ponto de não romper essas ligações de hidrogênio. Uma outra a característica seriam insetos que acabam flutuando na água, como aqui foram trazidos os percevejos, né? Temos aracnídeos, a própria aranha. Eles têm uma série de cerdas, né? Às vezes as pessoas falam pelos, mas o correto seriam cerdas, nas extremidades das suas pernas. Essas cerdas não só garantem também essa distribuição maior da sua massa corpórea, como elas também são envolvidas por gordura. E aí nós sabemos que água e gordura dificilmente se misturarão. Então, essa impermeabilização vai dificultar ainda mais uma possível quebra da ponte de hidrogênio, dessa ligação de hidrogênio, o que estabilizaria esse corpo sobre a massa de água. Tudo bem? Então, vamos às alternativas? Então, essa propriedade seria letra A, capilaridade. Capilaridade não é porque, só para trazer aqui ao vermelho, capilaridade não é porque capilaridade estaria relacionada com a ideia
dessas moléculas de água se manterem bem unidas, mas aderidas a tubos bem finos e bem alongados. Você já deve ter visto o fenômeno da capilaridade quando você foi tomar um suco, um refrigerante, e dentro do canudinho o fluido estava a uma altura maior do que estava no nível do copo. É a ideia de que as forças que ali existem estariam puxando com mais facilidade a coluna de líquido dentro do canudo. Por isso que a ideia de um capilar, lembra cabelo, tudo bem? Adesão. Adesão seria a ideia dela se manter grudada, aderida. Então a água estaria aderida a uma superfície. E no caso aqui é não romper as ligações de hidrogênio, não manter a água aderida ao corpo. Então não seria essa propriedade. Item C, tensão superficial, perfeito, decorrente da polaridade molecular e percebida também em outros fluidos, como é o caso do ácido acético chamado vinagre. Então, perfeita alternativa C. Letra B, solubilidade. Pensando em solubilidade, é a ideia de que a água seria um solvente universal, seria a grande capacidade de dissolver uma grande gama de solutos e não teria uma relação com essa sustentação de corpos. Coesão, a ideia de união entre elas. Talvez essa seria a característica que você poderia ficar em dúvida, mas algo coeso é algo mais compacto e não a ideia de uma tensão, dessa malha, dessa teia que não se romperia mesmo que nós tivéssemos essas forças pendendo sobre as ligações de hidrogênio, por isso também a alternativa E estaria imprecisa. A alternativa C é a correta, espero que você tenha compreendido e eu te espero para uma próxima. Aquele abraço!